Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Flávio. Então, hoje eu queria apresentar para vocês uma aula sobre como, continuando, né, os nossos tópicos sobre como ler textos filosóficos, e eu vou falar sobre argumentos e escrita argumentativa, né, que é uma dos tipos de leitura que vocês estão lembrados que a gente examinou na disciplina. A leitura profunda, né, ela exige que o leitor compreenda não só conceitos e a estrutura interna do texto, né, o tipo de argumentação que o autor de um determinado artigo, um livro faz, mas ela exige também que se compreenda esses argumentos que nós sejamos capazes de assumir uma posição sobre o que está sendo defendido num determinado texto, né, e que posições o autor assume e como nós vemos essas posições. Então, toda essa dimensão de defesa de ideias, que é mais comum, né, eu volto a dizer, em textos como artigos científicos de filosofia, ou em textos argumentativos em filosofia, diretamente, que defendem, né, posições de uma maneira mais direta, não é tão fácil, né, de perceber isso em tratados clássicos, né, e dependendo do estilo da escrita também é mais difícil enxergar os argumentos, mas nos textos contemporâneos é quase uma condição, uma característica da produção filosófica que ela assuma essa estrutura de fazer a defesa de argumentos, né? Às vezes o argumento é longo, às vezes ele é mais direto, né? Mas vocês vão inevitavelmente lidar, né, com um tipo de escrita que expõe posições e que faz defesa dessas posições. Então é uma tarefa central da formação filosófica, também, como eu tenho insistido, do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento do potencial criativo de vocês, como futuros autores, como futuros filósofos, que vocês entendam, né, a lógica central de como funciona a argumentação e de como lidar, né, principalmente, né, para a nossa finalidade aqui é como trabalhar com o texto argumentativo, como dialogar, como interagir com ele, né. Então a aula de hoje ela não é nova nesse sentido, porque eu já venho tratando desses pontos, mas eu queria avançar um pouco mais, né, na compreensão dessa base argumentativa do exercício, né, e da atividade filosófica. Então, eu vou me basear e já pedir para vocês lerem esse texto no trabalho desse filósofo, o Anthony Weston. O artigo deles, o livro dele, né, se chama Construção do Argumento, na tradução portuguesa. Vocês receberam o texto? E na tradução brasileira se chama Construção do Argumento, e na tradução portuguesa, se não me engano, se chama Arte de Argumentar. Nos materiais que eu encaminhei para vocês, a versão digital em português, com português de Portugal, é melhor de ler. E a versão brasileira é mais próximo da nossa língua, né? Mas o texto não está, a digitalização está um pouco fraca, assim, então não é tão fácil de vocês lerem. Então eu acho que é melhor vocês usarem a edição portuguesa, que tem um título diferente, mas o conteúdo é o mesmo, né, nos dois casos. O que o Anthony Weston faz nesse livro, que é o livro que eu estou tomando como base para essa parte da disciplina? Ele faz um catálogo dos principais tipos de argumentos que vocês podem usar em textos, né, quando vão defender posições, e faz também uma caracterização do que é a argumentação. Então eu vou começar por essa caracterização mais genérica que ele faz da argumentação e depois vou falar um pouquinho sobre os argumentos, porque inclusive para ajudar vocês a fazerem o trabalho, né, que eu encaminhei na semana passada. Então ele defende, né, como todos os pesquisadores em filosofia, que argumentar não é simplesmente, né,
dar uma opinião, né, ou afirmar um certo ponto de vista. Eu posso dizer, por exemplo, que o Grêmio é o melhor time do Brasil, né, como o treinador do Grêmio falou, o ex-treinador do Grêmio falou algum tempo atrás. Isso é uma opinião, né? Mas não necessariamente eu estou argumentando quando eu expresso a minha opinião. Argumentar significa, né, que eu tenho que oferecer, dar um conjunto de razões ou provas que fundamentem uma conclusão. Então, eu preciso mostrar, por exemplo, que tem certas características do time que, por exemplo, ele tem competido e obtido bons resultados, ele tem competido e tem mostrado um tipo bonito de futebol, né? E isso credencia, então, dando essas informações, né? Eu credencio, dando essas razões, eu torno a conclusão que eu quero apresentar aceitável, né? Ou dou suporte a essa conclusão, né? Eu fundamento a conclusão, né? Se poderia dizer. Mas simplesmente emitir uma opinião, né? Os treinadores fazem isso. O treinador de futebol faz isso com bastante frequência, né? Eles fazem afirmações assim bombásticas sobre o seu próprio time, né? Sobre o que tem, o que deu errado, o campo, né? Na verdade, existem vários outros fatores envolvidos, eles deixam de tratar desses fatores e chamam atenção, né? Para algum ponto que não tem, em geral, não tem base nenhuma, né? Então, argumentação é muito mais do que simplesmente fazer alegações, é muito mais do que simplesmente externar o capitalismo é ruim, o comunismo é ruim, é um absurdo o que estão fazendo hoje na política. Esse tipo de alegação é a expressão de um ponto de vista, não é um argumento, né? Então é necessário muito mais, fazer muito mais do que simplesmente emitir opiniões, né, para que alguém argumente, né? Argumentação, eu insisto, né, nesse ponto, ela envolve estabelecer um diálogo racional, amparado em razões que os interlocutores dispõem. Então, se vocês afirmarem que é um absurdo que a política hoje, é necessário mostrar o que há de errado na política, por que ela é ruim, quais são os defeitos da política, qual a origem desses defeitos, e mostrar como esses defeitos podem ser aprimorados, ou se eles são de fato defeitos, ou são ocorrências normais. Tudo isso precisa ser investigado, explorado, para que se tenha uma argumentação propriamente dita, né? Senão vocês vão estar repetindo os chavões que telejornalistas falam, políticos falam, né? E depois criando, né, também como efeito processos distorcidos de interpretação da realidade, né? As pessoas passam a ver, se vocês repetirem muito a afirmação, é uma vergonha, o Brasil é uma vergonha. O Brasil tem muitas coisas boas e tem muitas coisas vergonhosas. Então, o que é vergonhoso no nosso país? Por que essas coisas que nós chamamos de vergonhosas se tornaram vergonhosas? Como elas, o que está por trás, né, dos defeitos que a nossa, em geral, né, quando alguém fala o Brasil é um país vergonhoso, o Brasil é um desastre, ele está pensando em termos de política, né? Do modo como a administração dos diferentes entes federativos, prefeituras, estados e federação costumam ser administrados. Então é uma vergonha o que está dizendo, não é que o povo, as instituições que nós criamos, as obras que são feitas, o tipo de desenvolvimento que nós propomos, não está afirmando essa afirmação, né, ela não pretende ser realista no sentido de acompanhar todos os diferentes setores das sociais, né? Vocês pensarem na agricultura, certos processos agrícolas, por exemplo, brasileiros são muito bem sucedidos. Vocês pensarem
em certas regiões do país, vocês vão ver que essas regiões têm alto índice de igualdade econômica, têm excelente desenvolvimento educacional. Então, não é uma afirmação, a afirmação: o Brasil é um desastre, o Brasil é uma vergonha, é um ponto de vista, ele é geralmente, né, apresentado de uma maneira que repete uma tendência de desqualificar, né, o nosso país e aquilo que é feito aqui no Brasil, sem entrar no domínio propriamente argumentativo, que é o domínio das razões. Então, uma das tarefas, né, difíceis da cultura educativa nacional e mesmo da cultura filosófica é aprender a examinar as nossas alegações e verificar quais as razões, qual o domínio, qual o grau de sustentação que as alegações que nós fazemos elas podem encontrar numa leitura, num estudo um pouco mais detalhado, né, que revisa o que a gente tem dito e procura apoiar cada uma das alegações, né? E quando esse trabalho é feito, geralmente as posições que resultam são muito mais moderadas. A gente consegue perceber que a realidade é muito mais complexa, tem aspectos que funcionam, tem outros que não funcionam, e portanto se diminui, né, o radicalismo das posições, se diminui o pessimismo, né, se encontram, né, geralmente saídas para aquilo que antes parecia ser algo inaceitável ou definitivo, né, incontornável. Então a argumentação tem nesse sentido um papel público muito importante, porque ela aprimora as concepções sociais, ela aprimora a nossa forma de ler o mundo, ela torna as nossas posições mais consistentes e qualifica o debate público, né? É um papel importante do filósofo participar da vida pública, intervindo no cenário, né, científico, do cenário sociopolítico, né? A gente tem um treinamento para fazer esse tipo de intervenção e é esperado que, embora não seja obrigatório, mas é esperado que quem tem uma perspectiva privilegiada sobre temas de interesse que participe e dê a sua contribuição ao debate público, né? E essa contribuição precisa ser argumentativa, precisa ser elucidativa, né? Então, grande parte do processo de qualificação do debate depende de ser capaz de construir bons argumentos e avaliar as propostas que são colocadas, né? Então, tem um filósofo que eu gosto bastante. Eu tenho um problema seríssimo para lembrar nomes, mas ele diz que a argumentação é essencial para a higiene das sociedades democráticas, né? Para que as sociedades democráticas sejam sociedades saudáveis. E essa é uma tese, de fato, que me parece correta, né? E que eu estou dando aqui alguns... Robert Allison... esqueci o nome dele agora, já depois, se eu lembrar, eu cito aqui o filósofo para vocês. Mas o que eu queria dizer, né, então eu tenho dado aqui uma série de evidências, é que a argumentação, então, ela faz esse papel de limpar a nossa visão contaminada, né, ou viciada sobre os debates, né, que são conduzidos, né, na vida cotidiana. Então, a aula de hoje vou falar sobre esse ponto, então, sobre como argumentar, o que significa argumentar, né, que é oferecer razões para uma conclusão, e como é importante a argumentação tanto para o desenvolvimento criativo, do potencial criativo, quanto para a compreensão e progresso, né, filosófico. O que um argumento faz, então? Ele é essencialmente um argumento, é uma tentativa de fundamentar um certo ponto de vista que nós temos, né?
acabei de dar alguns exemplos para vocês. Alguém pode dizer que o Brasil não tem solução. Esse é um ponto de vista, mas isso não é simplesmente, isso não é ainda um argumento, né? Um argumento é quando eu acrescento a essa alegação razões. Por que o Brasil não tem saída? Por que o Brasil é um país falido, sei lá, do ponto em vários aspectos? O que há de errado onde está errado, né? Quais os lugares e que tipo de erros? Então vocês vejam que uma alegação tão genérica é muito difícil de ser defendida sem contra-exemplos, sem relativização, né, em algum domínio. Então vocês provavelmente podem já de cara assim concluir que não tem base essa alegação, né? Não é algo que pode ser sustentado. Pode ser dito, né? Mas é uma alegação injustificada. Vocês precisam fazer muito mais para defender um ponto de vista do que simplesmente afirmar esse ponto de vista, né? Precisam dar evidências. E aqui não tem, as evidências são complexas e elas apoiam a tese que está sendo defendida quanto servem para criticar essa tese, né? Como eu falei, tem muitas regiões brasileiras que têm um bom desenvolvimento econômico, têm boa educação, bom serviço de saúde. Por que se diz que o país não funciona? O que se quer dizer com essa alegação? Quais são as razões que vocês podem oferecer para essa afirmação? Elas devem existir, existem razões, né, para o pessimismo nacional, mas existem também contra-razões, né? Então uma boa argumentação consiste em encontrar os melhores argumentos, né, para defender e reforçar o ponto de vista que vocês estão dispostos a defender contra, anulando, né, os argumentos contrários. Como é que a gente descobre, então, a importância dos argumentos, né? O núcleo central aqui, para esse tipo de experiência, é basicamente a ideia de desacordo, né? Desacordo significa, em português, eu estou usando aqui uma expressão que traduz disagreement, mas no português é mais comum usar a palavra divergência. Então, em contexto de divergência, a gente percebe por que a argumentação é importante. Porque quando as pessoas divergem, elas tendem a assumir uma posição muito forte, assim, de envolvimento emocional, tem uma intensidade emocional muito grande nas disputas. E essa intensidade emocional faz as pessoas, às vezes, gritarem, às vezes se excederem no que elas estão defendendo, e geralmente, né, embora não seja uma regra assim que se aplique em todos os casos, as divergências sobre um determinado tema, elas são dirimidas, né, elas são bem encaminhadas, digamos, quando os interlocutores conseguem estabelecer um diálogo, né, que a gente chama na linguagem popular. E um diálogo é uma argumentação, basicamente, né? Porque as pessoas estão divergindo, uma apresenta as suas razões, aí vocês pensam, mas será que é assim mesmo, né? Será que não tem... Por que não dá para pensar assim? E a outra pessoa ouve, né? E as duas conseguem conversar entre si sobre aquele tema que está em disputa, né? Eu vou dar um exemplo de desacordo contemporâneo muito forte. Aqui é um exemplo, esse talvez não seja um bom exemplo, porque ele envolve, tem significado religioso e tem um significado pessoal muito forte para a maioria das pessoas, né? Mas tem uma discordância, um desacordo bastante tradicional, clássico já, né, na filosofia, que é o desacordo sobre a moralidade do aborto, né, se o aborto é moralmente correto. E existem dois grupos principais que discutem esse tema, né? Tem os chamados pro-life, que são, em geral, cristãos, que defendem o direito à vida, né? Portanto, dizem, né, que é errado fazer aborto, né, porque a vida é um dom que foi dado por Deus e o homem não tem o direito de retirar a vida de ninguém. E tem os defensores, então,
em geral, não cristãos aqui, né? São pessoas com que seguem uma ética secular que dizem que as pessoas têm direito de escolher, né? A vida não é uma pessoa que engravidou, né? Não está fazendo nada profundamente errado se ela decidir não ter o filho, né? Ela pode tentar em outros momentos e etc. É uma escolha, né? A pessoa não é forçada, as pessoas não podem ser forçadas a manterem uma gravidez se elas se não desejarem, porque a gravidez é um corpo, né, que está se desenvolvendo dentro de um outro corpo e etc, né, e algumas pessoas podem não querer isso. E claro, eu estou apresentando aqui de uma maneira bastante tipo espantalho, né, os dois argumentos, mas é justamente para mostrar para vocês como é que, então aqui tem um dilema muito difícil, né, como é que alguém vai conseguir encontrar saídas, né? Quem que está certo nesse tipo de situação, né? Em que algum caso assim parece um pecado mortal, né? Tu ir procurar um médico, né? E interromper uma gravidez, e no outro caso parece também uma violência, obrigar as pessoas principalmente quando foi algo não planejado, não foi desejado, a pessoa se encontrou com outra e ficou junto e acabou engravidando sem querer. Então tem nos dois casos parece que as razões são boas para defender. Por um lado, parece que não os bebês, né, digamos assim, fetos não são coisas que a gente poderia simplesmente decidir conforme a nossa inclinação, né, ter ou não tê-los, mas não é isso que nenhum dos dois, né, das duas perspectivas colocam, né? O que eles estão tentando mostrar, né? É que esse assunto, esse tema é um tema de preocupação. Então, primeiro, assim, pelo simples fato de vocês levantarem a discussão aqui, já fica evidente, né? Que tanto quem defende o direito à escolha quanto quem defende o direito à vida, nos dois casos ninguém está dizendo que a vida é alguma coisa descartável, né? Mesmo quem defende o direito à escolha não faz essa afirmação tão chocante, né? E isso já é um passo, então, vocês vão ver que em discussões, em grande medida, em argumentação, estabelecer o que cada um está dizendo é um passo importante para compreender os argumentos que estão sendo colocados. Então, no caso do aborto aqui, obviamente quem defende o direito de escolha não está dizendo que a escolha tem que ser uma escolha pueril, assim, uma escolha que hoje eu quero ter um filho, hoje eu não quero ter um filho, né? Ninguém faz esse tipo é uma decisão difícil, né? Não são hard cases, né, que se chama em ética, porque não é tão simples para as pessoas chegarem, né, a uma conclusão do que pode ou não pode fazer. Então, mas ainda assim, se vocês forem avançando, então vocês vão precisar detalhar por que a escolha é mais importante do que a vida? Ou por que a vida é mais importante que o direito de escolha? O que está por trás de cada um desses argumentos? E cada uma dessas posições, né? E aí vocês vão chegar a conclusões, vão chegar a evidências ou teses que cada um dos defensores tem à disposição. E vocês podem formar uma opinião daí sobre essas teses. Então, discordar não é algo ruim nesse sentido, né? Porque é uma ocasião, é uma oportunidade. Tem essa visão, me parece errada aqui, dos debates públicos como locais em que cada um tem a sua opinião, não adianta nada discutir porque não vai se chegar a lugar nenhum. Claro, isso acontece, né? Tem acontecido em redes sociais, isso é muito comum até um certo ponto, né? Mas também é comum que as pessoas aprendam com a discussão e é comum e é importante que a gente aprenda a desenvolver debates que são debates produtivos, que são debates em que as pessoas não ficam repetindo o que elas pensam, mas são capazes de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, a ponderar o que a outra pessoa, os pontos que a outra pessoa levanta e fazer um balanço a partir dessa troca de informações. Então, a discussão é ela pluraliza
as fontes de informação disponíveis, né, as vozes que participam do debate se ampliam, e essa ampliação da contribuição que cada um oferece para um determinado tema gera, né, nos participantes uma compreensão mais complexa, mais sofisticada. Mas para isso, sofisticada e, portanto, teoricamente a chance, né, de posições de conflito exacerbado e disputa, elas são menores. Ela faz, né, com que a sociedade consiga conviver, a argumentação torna possível conviver com a pluralidade de ideias, com a pluralidade de valores. Ela torna possível as pessoas entenderem que outras pessoas têm perspectivas distintas porque adotam e seguem valores distintos, né? Mesmo que ela não concorde inteiramente com esses valores. Então, a argumentação aqui, né, no espaço público, ela é uma oportunidade importante para as pessoas exercitarem uma investigação em conjunto e ampliarem o seu conhecimento sobre determinados temas. Uma forma importante de argumentar no espaço público é nunca tentar convencer o outro interlocutor diretamente, né, assim, dizer, não, você está errado, isso aqui é assim. Uma forma importante de conseguir desenvolver um debate produtivo é pedir para a pessoa explicar o que tu está querendo dizer com direito à vida. Significa que Deus fez o homem, mas essa é uma crença religiosa que tem muitas pessoas que não acreditam. Como é que uma pessoa que não acredita em Deus vai seguir esse tipo de abordagem que você está sugerindo? Então a pessoa vai ser obrigada a oferecer outras evidências e eventualmente ela vai chegar num ponto em que tu diz assim, tá, mas isso que tu está me dizendo não é muito convincente. Talvez a pessoa perceba isso, né? Ela não vai pensar que foi atacada nas suas crenças, ela vai pensar que vocês ajudaram ela a perceber alguma coisa que ela mesma não tinha percebido. Não estou sugerindo aqui que os pro-life está errado, né? Isso é um assunto em aberto, né? Eu estou dando isso como exemplo. Então, eu mesmo me inclino uma hora para uma posição, outra hora para outra, né? Não tenho uma posição muito firme aqui, né, nessa questão. Então, o que eu queria, mas para resumir, né? Então, o contexto em que a argumentação mostra, né, a sua importância mais fundamental, ela é importante desde sempre, né, mas vocês conseguem perceber isso com muita clareza quando há divergência de opiniões. E aí é quando argumentar se torna um mecanismo não só de aprofundar e compreender melhor os temas, mas também de evitar que se assumam, né, posições muito contundentes e de pouco diálogo, né, de pouca troca de informação. Então, ela é nesse sentido, né, a argumentação é uma espécie de investigação, conforme vocês vão explorando o argumento do interlocutor, né, vocês vão vendo qual que o ponto de vista que está melhor respaldado, qual é melhor do que o outro, né? São os argumentos que tornam as teses que nós defendemos melhores ou piores, né? Mas é o argumento e não o fato de vocês emitirem a tese que vai tornar ela melhor ou pior. Eu posso ter 1000 opiniões. O ex-treinador do Grêmio, por acaso agora, eu sou gremista, né? Por acaso agora ele tem razão, né? O Grêmio está jogando um futebol muito feio, mas na época, né, ele não tinha nenhuma evidência muito forte assim em favor do que ele estava dizendo, né? Porque não ganhou nenhum título expressivo, às vezes jogava bem, às vezes jogava mal, né? Então não é simplesmente emitir a opinião de vocês que vai fazer com que ela seja boa, ou que vocês repetirem essa opinião, ou gritarem essa opinião, né? O que torna uma opinião boa é o quanto de evidência, de boas razões ela tem a seu favor.
Nesse sentido, então, o que a argumentação faz positivo, né, na vida social, ela permite, né, que a gente conheça os argumentos daqueles com os quais nós divergimos. Então é bom argumentar nesse sentido, porque ela enriquece a nossa perspectiva. E qualquer tentativa aqui, vocês pensarem nos processos contemporâneos, né, de interlocução na internet, especialmente redes sociais, assim, qualquer estratégia de interlocução baseada na desqualificação do adversário, nas respostas irônicas, né, que chamam de lacração, né, quando alguém diz uma coisa, a outra pessoa responde com uma crítica não elaborada, né? Geralmente com acusações. Então não é produtivo, né? Porque discutir, argumentar é uma forma de ampliar o nosso estoque de conhecimento, né? É uma forma de enriquecer a nossa perspectiva. Às vezes os problemas geralmente eles são mais complexos do que nós gostaríamos, né? E a maneira de aprender isso é conversando, discutindo sobre aquilo que nos incomoda, né? Se nós nos importamos com justiça social, uma forma de fazer justiça social é pensar qual a melhor maneira de conseguir o aprimoramento da sociedade. E seguramente não é tratando, né, os nossos interlocutores como alguém que não está dizendo nada racional, que não precisa ser ouvido, que são estúpidos ou ignorantes, né, como normalmente as pessoas dizem, né. A argumentação é uma forma de aprendizado, né, de aprender o que outros pensam sobre o mesmo assunto, e aprendendo o que outras pessoas pensam, a gente pode chegar a ter níveis, né, de interlocução melhores e também pode chegar a soluções melhores, né. No mínimo que a gente pode conseguir é aprender a enxergar de uma maneira mais sofisticada os temas que nós estamos investigando, né? Então a segunda, além da gente descobrir coisas novas, mais informação, mais argumentos, a gente também consegue avaliar a qualidade dos argumentos a partir do debate, porque eles oferecendo, trocando, né, pontos de vista que nós chegamos a formar, né, uma posição sobre qual das possibilidades tem melhor sustentação, né? No exemplo do futebol que eu acabei de dar, né? Se alguém diz que um certo time joga bem e outra pessoa diz, não, mas olha só, vocês não ganharam nenhuma partida, vocês às vezes jogam naquele tal jogo e foram bem, no outro não foram bem. Então eu vou trocando as razões e consigo ver que a opinião que a pessoa deu é uma opinião que tem pouca base, né? Ela não é muito forte, muito sustentada, né? E portanto é uma mera opinião, né, de alguém que está querendo se promover e não de fato não é algo justificado, né, que ela poderia defender. Um argumento também tem a importância, então, além dele ampliar o nosso conhecimento, além dele permitir enxergar de maneira mais clara qual a posição que é mais suportada, melhor respaldada pelas evidências e razões, ele também tem a vantagem de que ele trata o interlocutor como alguém qualificado, como alguém capaz de pensar por conta própria, né? Ele evita a ideia do patronize, né, que os americanos chamam assim, de alguém que quer doutrinar a outra pessoa, ensinar como ela deve ver as coisas, né? Argumentar é uma forma de exercício de autonomia e de liberdade, porque na medida em que eu troco argumentos e não tento dizer como a pessoa, empurrar para ela as minhas opiniões, né, repetindo o que eu penso, eu vou oferecendo a ela um conjunto de evidências que vai aos poucos, né, fazendo com que ela ou mude de opinião ou continue acreditando naquilo que ela sempre acreditou. Mas a troca de informações é uma maneira de respeitar a autonomia, de tratar a outra pessoa como alguém digna, inteligente, capaz, né, de perceber o que tem de adequado
aceitável nas posições que ela defende e o que poderia ser eventualmente abandonado, né? Argumentos, então, eles fornecem razões, provas para que outras pessoas formem as suas opiniões por si mesmas, né? Argumento, então, é uma forma de investigar, porque eu descubro coisas novas, é uma forma de aprender, porque eu, entrando em contato, eu posso aceitar, me convencer e mudar as minhas próprias posições por nós mesmos, né? Sem tutela, sem autoridade de outra pessoa. Agora eu vou mudar aqui um pouco o registro, então, que está um pouco... A explicação está um pouco mais teórica, né? Mas eu queria fazer um exercício, então, e estou usando como um exercício um dos exemplos que eu dei naquele trabalho que foi encaminhado a vocês na semana passada. Então, o exercício é pensar, né, num argumento concreto. Então, eu dei um texto uma coluna desse jornalista Schwartzman. Como eu falei, eu esqueço nomes com muita facilidade, né? Agora esqueci o primeiro nome dele, Hélio Schwartzman, né? E o outro filósofo que eu estava tentando lembrar antes se chama Robert Alice, se não me engano. Depois eu encaminho para vocês o livro dele que eu não estou conseguindo lembrar. Mas um argumento, então, ele é basicamente quando vocês estão, como eu falei, argumentar é defender certas posições a partir de razões. E um argumento, então, ele é composto por premissas e por uma conclusão. A conclusão do argumento é aquilo que nós queremos provar. Então, a primeira pergunta, sempre que vocês vão entrar, sempre que vocês forem dar uma opinião sobre um assunto, a primeira pergunta que a gente deve fazer é o que eu penso, o que eu quero, me parece correto sobre esse assunto. Às vezes as pessoas opinam, mas nem tão convictas, né, sobre o que elas pretendem sustentar, né? Então, esse é um conselho do Anthony Weston. Ele diz, né, formule a sua conclusão claramente. E no exemplo do artigo que eu dei para vocês, no exercício ali do Schwartzman, o artigo se chama Mentiras na CPI, ele está falando da CPI da Covid no Congresso, e ele escreve um artigo para dizer que nem sempre a mentira é uma coisa... Na verdade, ele diz isso aqui, né? Essa frase aqui: meu intuito hoje é desmistificar um pouco a carga moral negativa sobre o engodo, né? Formule aqui, então, é a sugestão do Weston, formule a sua conclusão claramente. Essa aqui é uma formulação clara, né? Ele está dizendo: eu quero levar os meus leitores a não verem de uma maneira tão negativa do ponto de vista moral o engodo, a mentira, né? Que ele usou a palavra engodo aqui, mas ele está falando da mentira mesmo. E aí vocês poderiam, antes de ler o artigo dele, né, poderiam pensar assim, mas o que é essa conclusão, né? Um primeiro ponto de partida para analisar o argumento é pensar o que ele está dizendo, assim, qual é a tese dele aqui, né? E como é que vocês poderiam formular essa tese? Tem muitas maneiras, né? Mas eu acho que uma maneira poderia ser essa aqui. A mentira não deve ser vista como algo errado, com carga moral negativa, né? Existe uma visão na sociedade que a mentira é uma coisa ruim, como algo que é errado, e ele quer desmistificar essa ideia, né? Significa então que ele quer ajudar as pessoas a não verem mais a mentira como algo errado. Aí, aqui a conclusão está formulada assim, de uma maneira até mais direta, né? Eu substituí a palavra com carga moral negativa por ver a mentira como algo errado. E nessa formulação aqui já parece um pouco menos aceitável o que ele está sugerindo, né? Embora na primeira, talvez, a formulação, ele usa a expressão ali mais fraca, carga moral negativa, desmistificar, né? Desmistificar, que significa tirar uma certa
mística, né, de algo. Então ele formula de uma maneira fraca, né, mas no fundo me parece que o que ele está dizendo, assim, se a gente depura a escrita, né, ele está propondo aqui que se pense que a mentira não é algo errado, né? E essa é uma tese bastante forte, assim, me parece. Não consigo enxergar ela como algo que o bom senso recomendaria, né? Então a gente tem razões para desconfiar do que ele está sugerindo. A prima facie, assim, da primeira vista, parece que não faz muito sentido o que ele está dizendo. Como é que a gente verifica, né, se essa alegação é boa ou se é ruim, se tem boas razões ou não? Então a gente precisa perguntar pelas razões. Ele, felizmente, nem todos os jornalistas fazem isso, né, mas felizmente ele tem premissas que levaram ele a essa conclusão. As premissas são as asserções que fornecem razões para as conclusões que a gente pretende defender. Então ele quer defender que a mentira não é errada, e para isso ele oferece um conjunto de razões. Quais são essas razões? A primeira razão está aqui, né? Ele diz que por mais doloroso que seja reconhecer, a fraude está inscrita no nosso DNA. Mais ainda, ela está inscrita na nossa natureza. A camuflagem, o mimetismo, a tanotanose, fingir-se de morto, são alguns dos mecanismos pelos quais seres vivos tentam ludibriar predadores e se proteger, né? Humanos, excelemos nessa matéria. Ele diz, né? Nós, os seres humanos são excelentes em enganar. O que vocês acham desse argumento? Então ele quer provar que mentir é aceitável do ponto de vista moral, e ele oferece, então ele está, aquilo que eu apresentei no slide antecedente era a conclusão, e aqui o que ele está oferecendo são razões. Ele colocou a conclusão primeiro e as razões depois. Às vezes os argumentos oferecem as premissas, né, antes, e depois extraem a conclusão. Mas ele fez o contrário, né? E fez de uma maneira compreensível, porque a conclusão é bem clara, e também aqui ele está dando razões de modo claro. Nesse aspecto da clareza, assim, não dá para criticar tanto, né, o artigo, dá para entender o que ele está dizendo. Mas essa é agora vocês podem perguntar, sim, eu entendi a razão, mas agora a pergunta não é uma pergunta mais de compreensão, mas é uma pergunta sobre se a razão é boa. É uma boa razão para mentir, perceber que os seres humanos, por razões evolutivas ou de qualquer natureza, sempre mentiram? O que vocês acham? Bom, eu formulei aqui a premissa 1 dele da seguinte maneira, para tentar pensar um pouco melhor, né, sobre a qualidade do argumento. Ele parece estar dizendo ali naquela passagem que a mentira é uma habilidade humana altamente desenvolvida, né, ela está inscrita em nossa natureza, então é uma habilidade que nós desenvolvemos muito bem. E ela ficou conosco, né, ela continua conosco até hoje. Ou vocês poderiam também formular assim, dizendo que a mentira foi importante evolutivamente e ela se fixou como uma habilidade humana. Seres humanos têm habilidades diversas, uma delas é a habilidade de enganar outras pessoas, né? Dizer que não disseram, né? Ou prometer uma coisa e depois não cumprir, né? Que é uma forma de mentir também. Então isso faz parte da nossa natureza, né? E ela parece que foi importante evolutivamente, né? E portanto talvez nós não devêssemos ver a mentira como uma coisa ruim, porque dentro da história humana ela acabou sendo válida, né? Acabou sendo uma vantagem para nós, né? Esse parece ser um argumento bom? Vocês precisariam pensar em outros casos, né? De argumentação que faz uso desse tipo de argumento, coisas que nós temos, né, e que são vantajosas, e por isso nós concluímos que elas são boas. Por exemplo, nós temos uma habilidade para sentir natural, para empatizar, sentir compaixão pelo sofrimento das outras pessoas. Essa é uma habilidade natural que parece
confirmar o que ele está dizendo, né? É uma habilidade que ficou conosco, né? Ela é uma habilidade muito desenvolvida, as pessoas geralmente sofrem quando vêm, né? Com exceção dos psicopatas, pessoas normais normalmente sofrem quando vem alguém passando por uma situação de aflição, como fome, frio, né? A gente não consegue, né? Tem que virar para o lado, né? Nas grandes cidades é mais fácil fazer isso, mas em lugares no interior, né, é muito difícil. Quando tem poucas pessoas em volta, tu passa por alguém com fome, chorando, né, tu não tem como ficar indiferente. Então, esse é um caso em que tem um traço da nossa natureza que é uma habilidade, né, de se empatizar com o sofrimento, se compadecer do sofrimento e que parece ser algo importante. E o que ele está dizendo aqui é vocês poderiam perguntar assim, tá, mas os seres humanos sempre trapacearam, enganaram, né? E portanto, porque eles fizeram isso no passado é importante. É, é moralmente correto, né? Tá certo esse raciocínio? Dá para aceitar? Ele oferece aqui evidências, né? Que eu chamei aqui de um argumento de autoridade. Ao mesmo tempo, seguindo a classificação do Weston ali, vocês têm um argumento de autoridade e tem um argumento de exemplo. Ele dá a autoridade aqui é o Robert Feldman, e os exemplos são esses exemplos todos, de adultos e de crianças, né? Crianças aqui, né? Tem bebês e crianças. Então, bebês com só 6 meses já simulam um choro para atrair a atenção dos pais. Entre 13 e 7 anos, crianças submetidas a experimentos em que se comprometem a não espiar às escondidas um objeto que precisam identificar desobedecerão a regra em 82% das ocasiões e mentirão sobre isso em 95% das vezes. Ele diz também que adultos em conversações de apenas 10 minutos, nas quais se apresentam um ao outro, eles faltam com a verdade para aparecer sob uma luz mais favorável, numa média de 3 vezes cada um, podendo chegar a 12 nos casos mais patológicos, né? Então, ele está oferecendo aqui, ele usa uma autoridade que mostra que é um comportamento muito comum a dissimulação, a mentira na espécie humana. Mas esse ainda, né, voltando aqui então, eu não posso voltar, mas se vocês voltarem ao slide anterior, vocês vão ver que lá no slide anterior dizia assim, tem essa habilidade humana altamente desenvolvida, ela está conosco e portanto ela é boa. Isso parece um argumento muito fraco, né, eu diria, para defender. E talvez vocês pudessem defendê-lo dizendo uma coisa um pouquinho, duas formulações, né, um pouquinho diferentes, né? A primeira delas que tem características humanas que nós herdamos evolutivamente e que nos acompanham há milhares de anos, e essas características humanas são benéficas, né? A mentira é uma característica humana que nós herdamos, ela nos acompanha e ela é benéfica. E uma outra formulação um pouco mais forte, né? Vocês poderiam entender que ele está argumentando que características humanas que nós herdamos evolutivamente há milhares de anos não são más, né? O que elas são características boas, né? Essencialmente. Essas duas formulações aqui elas são diferentes. A primeira, dizer que é benéfico, significa dizer que uma coisa funciona, dá resultados. Dizer que é bom é um pouquinho diferente, significa dizer que se a pessoa tivesse que optar, ela deveria optar por essa possibilidade, né? Isso eu acho, ela está bom, significa que é algo que se deve fazer, né? E aqui benéfico significa que é algo que funciona. E a mentira é algo que funciona. Então, dizer que ele vai, vocês poderiam dizer que ele está argumentando que a mentira é benéfica, mas não que a mentira é moralmente boa. Eu acho que essa formulação aqui ela é defensável. Essa aqui eu acho que ela é pouco defensável. Eu acho que ele ofereceu razões para essa daqui e não ofereceu razões para essa outra, essa segunda. Deixa eu apontar aqui. Ele não ofereceu razões para essa, mas pode ter oferecido boas razões para essa aqui. Então eu fiz uma divisão aqui, né? Vocês têm uma diferença, a gente pode interpretar o artigo dele como dizendo que mentira é benéfico e os benefícios em geral eles são medidos em termos de ganhos práticos como eficiência e resultados, né? Uma pessoa que tem mais chance de sobreviver, tem mais chance de conseguir o que ela quer se ela usar pequenas mentiras, né?
Mas isso aqui, por fato de que a mentira funciona, que ela dá certos resultados, não significa que mentir é bom. Os benefícios morais geralmente são medidos não em termos do que é eficiente, do que dá resultado, mas em termos de práticas e valores que são considerados centrais e importantes para a sociedade, né? E vocês poderiam dizer assim, bom, mas se a pessoa tivesse a possibilidade de conseguir o resultado e ser eficiente sem mentir, ela deveria mentir? Claramente vocês diriam que não, né? Que a mentira não é uma coisa boa, portanto, as pessoas deveriam evitar mentir sempre que pudessem, né? Portanto, não é um valor que que deva ser estimulado, né? Como parece que ele está dizendo, né? Nós não é bom desmistificar a mentira, né? É bom que ela fique envolvida, né, nessa aura de algo proibido, porque ninguém ganha, né, quando as pessoas usam expedientes, né, de trapaça e mentira com frequência. Então tem uma razão em favor do que ele diz, né? Mentir é uma forma eficiente de conseguir resultados que nós buscamos e que parece, portanto, favorecer uma leitura mais fraca. E tem uma razão contrária aqui, uma objeção, que é essa que eu formulo aqui, né? Nem todas as habilidades herdadas da natureza têm valor ou são coisas que são importantes de preservar. Eu vou dar um exemplo, então, como ele deu um exemplo ali baseado num autor, eu estou dando aqui um exemplo também baseado numa autoridade, Patricia Churchland. Ela tem um livro chamado Brainstorms, que ela argumenta nesse livro que evolutivamente o vínculo de cuidado ele se estende a parentes, aos vizinhos próximos ou a pequena comunidade da qual nós participamos, mas não se estende a todos os seres humanos. Ela chama isso de simpatia seletiva. A gente tem uma empatia, né, uma simpatia, ou se preocupa, ou consegue se compadecer do sofrimento, mas esse padecimento é limitado. A simpatia seletiva está por trás, né, de distinções e conflitos modernos entre, e por isso, né, porque ele é limitado, porque a gente consegue se compadecer do vizinho, mas não consegue se compadecer de alguém no outro lado do mundo, né, que a gente criou. E até hoje persiste essa ideia de enxergar aqueles que não são como nós, né, aqueles que nós chamamos eles, né, como alguém que não precisa ser respeitado, que pode ser combatido, que pode ser criticado, né? Então essa simpatia seletiva é um fenômeno natural e foi importante durante muitos milhares de anos, né, para a espécie humana, mas hoje ela parece nós precisamos aprender a não pensar como nós pensávamos primitivamente, né, como parte de um pequeno grupo e que os grupos que não eram nossos nós podíamos tratar, né, como competidores e guerrear e destruir esses grupos, né? Então essa também uma característica que nós herdamos da natureza, mas que ela não parece ser valiosa. Então o fato de habilidades serem herdadas da natureza não implica necessariamente que essas habilidades são importantes ou que elas devem ser valorizadas. A conclusão aqui então é que nem toda habilidade herdada é moralmente correta. Essa aqui, por exemplo, é uma habilidade que é incorreta. Então o que a gente pode perguntar é se mentir é uma habilidade moralmente correta, e parece que não, né? Porque parece que se nós temos oportunidade, a gente deve, né, evitar a mentira, porque ela não é socialmente, para o tipo de sociedade que nós gostaríamos de construir, ela não é algo que leva a resultados esperados, né? Vocês poderiam dizer aqui, né, que a mentira é moralmente condenável, contrariamente ao que ele falou, embora ela possa ser aceita em certas circunstâncias excepcionais. Ou vocês podem também dizer que a mentira é eficiente na vida prática. Não tem nenhum problema, digamos assim, de mentir para conseguir certos resultados, mas isso é moralmente errado, né? Deveria ser evitado. Se nós tivéssemos outras formas de conseguir os resultados que queremos, conseguir eficiência, essa forma alternativa deve ser buscada, não a forma mentirosa. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque, basicamente, né, o que o Schwartzman não diz no artigo dele, né, mas essencialmente, né, a mentira
não perde valor porque, melhor dizendo, invertendo aqui a formulação, a mentira não adquire valor porque ela produz certos efeitos positivos, né? A mentira parece ser prima facie, né? Eu usei aqui a expressão pro tanto, né? Que também serve para dizer isso, né? Nada do que ele falou mostra que a mentira é, do ponto de vista moral, aceitável, né? Ele está dizendo o seguinte: tem várias maneiras de conseguir chegar a um determinado resultado. A mentira é uma forma eficiente de chegar a esse resultado, tanto que ela faz parte da nossa herança genética, digamos assim. Porém, isso não mostra que a mentira é alguma coisa que deve ser utilizada. Ele mostra apenas que se a gente não tiver outros mecanismos, a mentira pode ser empregada, mas não mostra que ela é boa, né? Mostra ao contrário, né? Que ela sempre, numa sociedade, quanto mais confiança, quanto mais verdade, né, for compartilhada entre as pessoas, maior é a chance, né, dessa sociedade ser uma sociedade boa. E, eventualmente, tem situações em que não dizer a verdade ajuda. Nesses casos, então, a pessoa está autorizada a não dizer a verdade, mas não significa que a mentira se torne boa, né? Significa apenas que a pessoa está, digamos assim, ela não está coagida, né, a mentir, a dizer a verdade. Ela está autorizada a mentir, mas nem sempre, e se ela tivesse a oportunidade, né, ela deveria falar a verdade. É diferente, portanto, dizer que mentir pode ser vantajoso em certas circunstâncias e dizer que mentir é bom, né? A vantagem prática não é a vantagem moral, né? Aquilo que é bom do ponto de vista dos resultados nem sempre é aquilo que é bom do ponto de vista moral. E a mentira parece ser um desses casos, né? Quando a minha mãe está no hospital muito doente, eu não quero que ela sofra, eu digo que ela vai melhorar, isso eu sei que isso é mentira. Essa é uma mentira aceitável, né? Porque ela promove melhores resultados. Mas se a pessoa tivesse numa situação em que ela pudesse dizer a verdade e funcionaria, né? Então, ela nessas situações, ela deve sempre dizer a verdade, né? Essa é a conclusão. Então, o tipo de evidência que o Schwartzman oferece, ele ajuda no máximo assim, a mostrar que a mentira é uma coisa eficiente, não ajuda a mostrar que a mentira é uma coisa boa. Porque não parece haver, né, um bom argumento contundente contra dizer a verdade, né? O que existe são argumentos para mostrar que em certas circunstâncias mentir traz bons resultados, mas se a pessoa pudesse optar, ela deveria sempre dizer a verdade. Até mesmo os utilitaristas, né, aceitam essa tese, né? Eles dizem que a ação boa é aquela que produz as melhores consequências. Em certas circunstâncias, mentir produz as melhores consequências, mas se a pessoa tiver outras alternativas, ela sempre deve evitar a mentira. Então, eu usei esse exemplo do Schwartzman justamente para mostrar para vocês como que argumentos de autoridade podem ser usados em textos e como que exemplos podem ser utilizados por texto, né? Ele cita o Feldman ali, que é uma autoridade. Eu citei a Patricia Churchill, ele cita o exemplo das crianças, dos bebês. Eu citei o exemplo de culturas antigas que tinham, né, essa simpatia seletiva, que é um traço que ainda acompanha até hoje, né, a nós, e que tem levado a consequências ruins, né? Então o argumento mostra que nem tudo aquilo que nós herdamos é bom. Portanto, o argumento por si, né, já enfraquece a afirmação dele que a mentira é boa, porque a gente sempre mentiu. Mas o texto do Weston apresenta outros exemplos, né, como o argumento por analogia. Ele diz que dá um exemplo do corpo humano, né, e do carro, né, que essa é uma analogia que funciona de maneira muito limitada, né, porque um corpo humano não é um carro, né, o corpo humano é um corpo biológico, tem características diferentes. E dá um exemplo do nativo americano, um índio americano, né, que foi para a Itália e falou que agora que eu coloquei meu pé aqui, né, eu tenho direito, a Itália me pertence, né, que também é um outro exemplo, né, de analogia. Ele estava comparando o descobrimento da América com o descobrimento dele da Itália. E aí eu peço que vocês leiam o texto, né, porque ele tem
ele explica bem, né, o que tem de bom e de errado nesses argumentos, nesse tipo de analogia. Ele também fala de argumentos sobre causas e correlações, e depois na parte final sobre argumentos dedutivos, né? Argumentos dedutivos eu não vou examinar, porque são argumentos mais técnicos que vocês vão estudar em lógica, provavelmente. Eu só queria mencionar esses 4 primeiros grupos aqui e vou detalhar um pouco os argumentos sobre causas, porque esses são argumentos que eles é muito comum, né, as pessoas confundirem correlação com causa, né, principalmente. Então eu queria examinar um pouco mais para vocês compreenderem a diferença. Então vocês poderiam pensar num argumento como esse aqui, né? Todas as pessoas de humana que eu conversei até hoje, elas tinham simpatia por regimes socialistas. E alguém pode dizer assim, bom, então estudar a humanidade faz as pessoas virarem socialistas, né? Mas não existe, né, nessa exposição aqui, vocês podem ver que pode ter muitas outras causas que levaram as pessoas a defender posições, né, desse tipo, né? Eu posso ter uma família, por exemplo, que é de pais que estudaram humanas e que tinham envolvimento com crenças socialistas, e por isso eu fui, porque a minha família era de humanas, não sei, eu acabei seguindo a profissão dos meus pais e também seguindo a ideologia dos meus pais. Então não tem a ver com a formação, né, mas tem a ver com o tipo de família onde eu cresci, o tipo de educação que eu recebi. Então vocês podem dizer aqui que, na verdade, esse tipo de alegação não mostra que existe uma relação causal, né? Toda pessoa que vai fazer filosofia vai virar comunista, como algumas pessoas dizem, né? O que mostra que existe uma correlação entre estudar a humanidade e ter posições críticas em relação ao capitalismo, né? Mas não se está mostrando que existe aqui uma relação de causa e efeito, porque não é suficiente, né? Quando alguém para que uma correlação se torne uma relação causal, é necessário que se mostre como que aquela correlação que está sendo verificada produz o efeito que está sendo colocado, né? E aqui claramente vocês podem ver que quem faz esse tipo de alegação não mostra como uma coisa se segue da outra, né? Como estudar a humanidade transforma as pessoas em comunistas ou socialistas, né? Como muita gente costuma dizer. Por que não mostra, né? Porque não tem como mostrar. Não tem como mostrar que essa correlação se sustenta, porque está cheio de pessoas em humanidades que defendem posições liberais. As defesas mais contundentes do liberalismo, elas vêm da economia, mas elas também vêm da filosofia. Vocês vão ler o Robert Nozick, o Jason Brennan, tem vários filósofos contemporâneos que são defensores de um tipo de visão capitalista, liberal, digamos assim, de sociedade, né, que é exatamente o oposto, né, e são defesas muito contundentes, e se vocês forem examinar o ensino, que nas faculdades de filosofia, pelo menos, não existe, praticamente, foi feita uma pesquisa no Brasil, né, praticamente a presença de autores marxistas, socialistas é muito baixa, menos de 5%, tem um pouco mais na graduação, na pós-graduação não chega a 4%, se eu não me engano, né? A Associação Brasileira de Filosofia a ANPOF, fez uma pesquisa e encontrou esses números. Então, se trata aqui claramente, né, de uma correlação que não tem nenhuma base empírica, né, portanto, justamente porque ela não consegue mostrar como que essa causa, estudar filosofia, poderia levar ao efeito, né, de alguém adquirir uma certa ideologia política, né? Então, esse é um caso, né, que eu acho bastante disseminado assim, na cultura, então eu selecionei para lembrar, né, vocês desse tipo de erro, né, de raciocínio. É um argumento ruim, né, porque ele confunde correlação com causação, e